Fala galera, tudo bom? A gente está aqui em mais um episódio do nosso podcast Líderes de Sucesso. Hoje é um episódio um pouquinho diferente do tradicional. A gente não veio aqui para contar uma história de ascensão empresarial. A gente vai conversar um pouco sobre uma situação que atinge muitas empresas. E quando ela atinge o micro e o pequeno empresário, ela prejudica bastante, ela pesa mais para esse micro e pequeno empresário. A gente vai falar sobre recuperação judicial hoje. A gente vai trocar uma ideia aqui, não vamos contar uma história de empresa, mas vamos contar uma história real que está acontecendo e aproveitar esse link para a gente conversar sobre isso, que em determinadas situações é muito prejudicial para o nosso empresariado brasileiro. Eu estou aqui com dois convidados, um deles é o Cássio Machado, especialista em consultoria financeira. Tudo bom, Cássio? Tudo bem. Certinho? Boa tarde, tudo certo. Bem-vindo aí ao programa. Obrigado. Certo? E o nosso outro convidado, né, César Pinheiro, da Assos Pampa. Tudo bom, César? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo certo. Cássio, fala um pouquinho da tua consultoria, enfim, financeira, como é que funciona, pra gente te conhecer um pouco. Tá certo. Depois a gente vai pro César e aí a gente entra propriamente no texto, no assunto. Então, assim, primeiramente, boa tarde a todo mundo aí, né? Vinícius, César, obrigado pelo convite. Eu queria falar sobre a consultoria que eu faço, principalmente na área pessoal, tá? Então, a gente trabalha os gatilhos, né? Que as pessoas que estão em algum tipo de crise financeira ou não conseguem alcançar os seus objetivos, né? Quero trocar de casa, quero comprar um carro, enfim, eu tô no negativo e não consigo sair, cheque especial, esse tipo de coisa. E a minha esposa também é minha parceira, né? A gente tem o Cabe no Orçamento lá, que é um canal no Instagram, que a gente também ajuda empresários nesse sentido, né? Então, às vezes o empresário, ele mistura muito, César já deve, né? Lá no primórdio, assim, mistura muito a finança, né? Pessoal com a da empresa, que isso é uma coisa totalmente prejudicial, né? Então, o empresário, ele tem que ter essa diferenciação, né? Isso é uma coisa que o brasileiro ele não aprende desde pequeno, o que é muito falho na educação. Acho que a educação financeira é uma coisa que, cara, é imprescindível na vida e principalmente no empreendedorismo, né? Como tu falou, eu acho que eu conheço muita gente que mistura conta e paga daqui a pouco o supermercado com o cartão da empresa e paga a conta de luz da empresa com a conta pessoa corrente. física. Então, essa mistura aí, ela dificulta muito para a organização pessoal, né? Então, no momento que tu faz essa separação, esse é o primeiro ponto que a gente acaba trabalhando, assim, né? Depois vem os gatilhos, né? Aquela compulsão, sei lá, tu tá deprimido, tu vai lá e faz uma compra no shopping, né? Ou, enfim, tu vê todo esse tipo de situação, assim. E voltando para a questão da recuperação judicial, dentro das empresas, a gente tenta não chegar nesse ponto. Eu ia dizer, na verdade, o link é o seguinte: a recuperação judicial é justamente quem não fez o dever de casa ou quem não soube, né? Ou até às vezes, nós vamos entrar nesse assunto, de forma mais do que responsável, né? Mas enfim, não quero lançar polêmica antes. Vamos exatamente. Então, a empresa, o ideal é ela não chegar nesse ponto, né? De ter que se recuperar, entrar com uma ação, né? Para os credores não verem, não haverem aqueles bens. Até pelo fato, principalmente, prejudicial aos credores. E é esse o ponto que a gente mais vai bater aqui hoje. Porque os principais lesados, geralmente, num processo de recuperação judicial, são os credores. Infelizmente, falta uma empatia para enxergar o lado dessas pessoas que estão ali e que, né, precisam dessa verba para alguma coisa. Mas, enfim, vamos... É verdade. Mas, assim, por outro lado, a gente... Hoje não tem instrumento jurídico que a gente consiga atender o credor de uma forma abrangente, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje, ou nós temos a recuperação judicial, ou temos a decretação da falência, né? Que daí é o credor que vai fazer isso, vai pedir a falência da empresa para haver aqueles bens lá, enfim, se ele tem patrimônio, enfim, casa, carro, enfim, da empresa, para daí fazer esse espólio, depois essa divisão ali entre os credores, né? E o passo anterior à falência é esse processo de recuperação judicial, né? Hoje, né, assim, com o César aqui, eu quero ouvir o que ele tem a dizer, porque eu não vejo outro instrumento que não seja a recuperação judicial, para pelo menos tentar haver uma parte desse capital perdido, né? Porque a gente faz essa venda, eu queria entender também, assim, qual que é o ponto de vista dele, né? O César, ele tá vivenciando
E ele está dentro, como né? parte de um processo, ele vai contar um pouco para nós aqui, mas antes disso, César, bem-vindo. Aços Pampa, ramo de aço, fornecedora de aços aí. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Cássio, aí, por essa introdução. Eu vejo a situação um pouquinho diferente que a que o Cássio apresentou. Ele está apresentando um esboço do que acontece com a recuperada, com aquela empresa que ficou inadimplente por má administração ou por não se modernizar, e muitas vezes até, e essa é a minha tese, que nunca a gente vai generalizar, mas em muitos casos que a gente sabe por aí, é uma estratégia até da empresa de captar recursos para os seus proprietários, com aquela visão de enxugar a empresa como se fosse um bagaço, e lá no fim ele recebeu um prêmio da justiça. Tu tem recuperação judicial, entende? Então o que acontece? Como que o outro lado do balcão se sente, entende? Eu sei que tivemos pandemia, tivemos aquela recessão de 2015, 16 e tal, né? Agora estamos em guerra, e quando acontecem essas coisas, todo mundo tenta enaltecer e valorizar o micro e pequeno empreendedor, né? O pequeno empresário. Mas, efetivamente, a gente recebe muito pouca ajuda. Eu diria que praticamente nenhuma. Agora, na pandemia, surgiu lá, foi uma boa ideia, uma boa iniciativa do governo federal, do Pronamp. Sim, mas hoje em dia ele já se tornou praticamente um pega-ratão, porque com os juros que agora foram para 11,75, o que a gente pensava em pagar 1,5% de juros, estão pagando uma exorbitância, por isso que existe uma inadimplência muito grande. Sim, pós-fixado, né? E aí exatamente. Quem contava com essa subida da Selic prejudica bastante. Mas tudo isso, a gente sabe que faz parte do negócio. Da economia. Isso faz parte. O que o pequeno e o microempresário não conseguem entender, e eu lamento que eu até fiquei sabendo que havia um advogado aqui, citaram até que fazer um convite para o presidente da OAB, seria uma honra receber uma autoridade dessa, e eu tenho certeza que ele ia nos ajudar muito a compreender. A gente está vivenciando essa situação pela segunda vez. Na Aços Pampa, é a segunda vez que tu está vivenciando. A segunda vez que a gente vai deixar de receber por causa dessa ferramenta judicial. Entre aspas. Que é a recuperação judicial. Só que assim, a recuperação judicial, eu acho que quando ela foi implementada no Brasil, eu não sei se, como eu não sou da área do direito, eu não sei nem se ela veio do legislativo, o judiciário, ou se foi do executivo mesmo, que criaram isso aí. Eu tenho certeza que quando criaram a recuperação judicial, foi com o intuito de preservar postos de trabalho. Certeza, claro. Empresas grandes que andavam mal e tal, isso aí há 30, 40 anos atrás. Acho que o objetivo foi esse, a ideia foi muito boa. Com certeza, priorizar o financeiro do trabalhador. Só que isso aí, a gente percebe que com o tempo, isso aí virou o que o empresário que não recebe os seus créditos, isso aí para a gente, para não entrar num vocabulário muito chulo, é uma vigarice institucionalizada. Entende? Por quê? Porque as empresas, quando elas começam a ir mal, e tem muita empresa, esse que é o meu grande problema, tem muita empresa que foi herdada. O pai lá tinha o seu jeito de trabalhar, fez a empresa crescer e tal, faleceu o pai, cai na mão, a gente tem exemplo disso, cai na mão de alguns dos filhos. O pessoal não moderniza a empresa, não faz o tema de casa, e o que ele pensa? Estamos indo mal, acho que não vai dar para segurar. Aí eles dão, é isso que acontece. Eu sei que algum jurista vai dizer que não é bem assim, entende? Vão ter os argumentos dele, mas os caras dão um calote no mercado. Eles vão lá, compram o que querem, não pagam o governo, não pagam os direitos trabalhistas dos funcionários, eles espremem o que dá, como a gente falou anteriormente. Depois, eles vão para a justiça.
Bom, agora é o seguinte, ou a justiça me dá o direito de fazer uma recuperação judicial, ou eu fecho as portas e vou me embora. Normalmente, o que se sabe, e isso tem alguns exemplos, eu não vou citar nomes aqui, porque não vou citar nomes de empresa, mas tem algumas que, antes de dar esse calote, eles fazem aquela venda fictícia, né? Uma holding de não sei aonde, né? Um grupo empresarial. A chamada estratégia de proteção patrimonial. Exatamente. E passam pelo nome de um laranja, que eu não vejo outro nome melhor, porque eles sabem que se lá na frente não der certo a estratégia deles, fecha, dá um tchau para todo mundo, né? E seguem a vida deles de outra maneira. É isso que eu digo. É por isso que eu gostaria que se tivesse, eu sei que o Cássio trabalha em finanças e tal, mas se tivesse uma pessoa, ou vocês devem convidar, o próprio presidente da OAB, que pudesse assim a gente colocar na cabeça dessas autoridades uma visão mais humana da coisa. Porque, eu vou te dar como exemplo, mais real, Vinícius. Mais real. Vou te dar como um exemplo. Um dos casos que a gente está envolvido... Um dos processos. Uhum. Também não vou citar a empresa. Claro, por favor, não. Mas eles têm no processo 612 credores. Tá lá, 612. São 612 empresas que não receberam. Não, mas eu vou fazer uma conta, eu vou fazer uma conta melhor. Sim, é verdade. Eu vou fazer, tem os funcionários. Sim. Então dessas 612, que eu vou fazer o seguinte, vamos deixar como 600 empresas. Dessas 600 credores, 300 são credores, desses 612. 300 tá? São empresas credoras, isso? São empresas credoras. 300 provavelmente são funcionários. Exatamente. Perfeito. Tá. Desses 300, aqui no Rio Grande do Sul, em 2021, teve 57 empresas que entraram com recuperação judicial. Entraram com pedido. Com pedido, 57. O que acontece? Vamos também arredondar os números para baixo. Vamos falar que 50. Desses 50, se 300 credores em cada processo, sim, isso aí dá 15 mil credores. 15 mil credores. Entendi. Que estão esperando para receber. Aquela alegação de que a recuperação judicial foi para preservar postos de trabalho, ela já caiu por terra há muito tempo. Porque essas empresas, normalmente, elas tinham, no seu auge, 600, 800 funcionários, mas quando elas vão para a recuperação judicial, eles não têm 10% desse número. Eles já enxugaram, mandaram gente embora, não pagaram, fizeram uma lambança, e é muito pouco funcionário que tem na empresa. Enquanto isso, essas 15 mil empresas aqui, se nós colocarmos 20 funcionários só, vamos botar 20 postos de trabalho em cada uma dessas 15 mil empresas, vai dar 300 mil postos de trabalho. Só no ano de 2021. Entende? E aí alguém pode alegar, não, mas que isso não significa que a empresa não vai, que a empresa vai quebrar. Isso não garante que a empresa vai quebrar porque não recebeu. Mas a empresa não consegue crescer. Algumas, o montante é tão grande... E às vezes não consegue honrar os seus compromissos. Que reduzir. Eu vou te falar a verdade, a Suspampa, nós, por causa do calote que a gente tomou, está tomando, né? Sim. Espero que a justiça seja justa. A gente reduziu 50% da equipe de trabalho. da equipe. São pessoas que estão procurando emprego agora. É muito triste, até desgastante, tu ter que mandar embora um funcionário que não fez nada de errado. Que a culpa não é dele. Entende? Sim. Mas pra gente não chegar ao ponto desses espertalhões, sim, que fechar as portas a gente é obrigado a dispensar. E se tu for analisar todos esses credores, que é incrível tu ver, eu olhando, fui olhar o processo porque me revoltei contra o meu próprio advogado.
Por isso que eu queria que o presidente da OAB pudesse participar um momento desses, porque eu sei que a OAB, a intenção da OAB é deixar as coisas dentro dos seus filiados, dos seus membros, deixar equilibrada. Seguem uma cartilha, seguem umas normas de trabalho, mas é para deixar as partes equilibradas. A recuperação judicial, ela é totalmente desequilibrada, entende? São centenas de advogados que lutam pela causa do credor, dessas micro e pequenas empresas, que voltam aos seus contratantes e dizem, olha, não tem o que fazer. Não temos o que fazer. Estamos de mão amarrada. Porque essas empresas, a recuperação judicial, eu vejo ela como um prêmio. Como um prêmio, entende? O que a justiça faz? Que só um ganha. Né? Só um ganha. O que a justiça faz? Ah, tu não pagou um monte de gente. Tu não pagou os tributos dos funcionários. Tu não pagou os impostos. Tu não pagou. Então vou te dar um prêmio. Recuperação judicial. Tu pode ficar mais uns 5, 10 anos enrolando por aí, porque a gente sabe que menos de 5% das empresas... Isso é verdade. Menos de 5% das empresas que entram em recuperação judicial, elas realmente se recuperam. Saem da recuperação judicial. Entende? Sabe por que elas não se recuperam? Porque o objetivo não é recuperar. Entende? Aí, eu sinceramente, eu vou dizer uma coisa. Eu não culpo, eu chamei meu advogado e explicar o que a gente fez de errado. Porque antes deles irem para a recuperação judicial, não quero falar no meu caso específico, sim, a gente veio aqui falar uma coisa mais ampla. Mas no nosso caso, nós fizemos a cobrança judicial, ganhamos na primeira instância, ganhamos na segunda instância, averbamos um patrimônio do devedor e a recuperação judicial assim, não, para tudo. Para tudo, porque estão em recuperação judicial. Não pode tomar nada, nenhum ativo deles. É um prêmio. Eles ganharam um bônus, um prêmio, entende? Então, o processo de recuperação judicial, me parece que ele vale mais do que uma decisão judicial. Porque eu já tinha uma decisão, entende? A teu favor. E isso acontece com muitas empresas. Se fosse um caso isolado, eu não estaria aqui, entende? Sim. A intenção, principalmente a minha, é de mostrar para outros pequenos, e micro e pequenos empresários... Que tem mais gente sofrendo. É muita gente nesse barco, entende? Que está afundando, e a justiça não faz nada para dar uma solução para a gente. Cássio, deixa eu te fazer uma pergunta. Pegar uma empresa que, vamos supor, que entrou em recuperação judicial, certo? Uhum. Analisando as finanças dessa empresa, tecnicamente falando, vamos supor essa que o César está enfrentando esse processo de uma empresa que comprou dele e não pagou e agora entrou com a recuperação judicial, ganhou esse prêmio de não precisar pagar ou pagar 20% da dívida em 10 anos, enfim, sim, que eu sou obrigado a concordar com ele, que é um prêmio. Mas aí eu te pergunto, numa análise financeira dessa empresa, acessando os dados dessa empresa, é possível afirmar que houve uma negligência? Houve decisões que consiga, através de números, comprovar que ali estava acontecendo uma má gestão proposital? O que tu acha? Polêmico essa minha pergunta, eu sei que mas certeza. É importante para a gente tentar entender. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque é importante para a gente tentar entender que se existem esses mecanismos de tu saber que ali estava acontecendo uma má gestão, uma negligência proposital, por que a justiça não analisa isso e nega pedidos nas quais, nitidamente, eu concordo com o César, nitidamente a gente vê que é uma jogada, que é uma estratégia para prolongar, para se livrar, exatamente. Bom, assim, o que acontece dentro desse processo judicial, anterior ao juiz decretar que ele pode entrar numa recuperação judicial, essa empresa ela tem que apresentar os 3 últimos anos de balanço dela, né? E isso um balanço estruturado, né? Com tudo que deve ter dentro do balanço. Dentro disso, os sócios também na empresa e administradores ou gestores, enfim, eles também têm que apresentar o patrimônio deles. Porque pode muito bem acontecer durante esses últimos 3 anos, a empresa viu que vai quebrar e o sócio começa a pegar tudo e passar para o CPF dele, né? Então, sei lá, uma empresa com patrimônio de 100 milhões. O sócio tinha 1 milhão de patrimônio, e aí 3 anos depois ele tem 10, né?
ele vai ter que explicar muito bem como é que teve essa ampliação de patrimônio, visto que a empresa tá num declínio, né? Sim. Então, isso é o ideal, né? Assim, entendeu? Agora, é a teoria. A teoria. Agora, como realmente acontece na prática, aí é o César que está falando o lado, né? Porque assim, o que acontece? A recuperação judicial realmente é para manter os empregos, né? Na teoria, só que nesse sentido acaba tirando o emprego da outra empresa. Do outro lado. Do né? outro lado, né? Do outro lado. Ele mantém o dele, mas tira do outro lado, porque não vai pagar, né? Manter uma relação também com os fornecedores, né? Na teoria também, se ele é um bom cliente naquele momento, né? E daqui a pouco consegue pegar um fôlego, é interessante, né? Seguir nesse atendimento aí, né? Até porque se ele pretende se recuperar, ele precisa continuar prestando o serviço ou vendendo o produto. E para isso ele precisa de insumos, ele precisa de fornecedores. Ele vai precisar de fornecedores, vai precisar de tudo. Só que realmente, eu acredito que muitas empresas elas agem de má fé nesse sentido, né? Daqui a pouco um balanço fraudado, algo que o juiz não só isso, vou mais fazer, além. Não é querer dar ideia para picareta, Sim. mas ele desvia esse patrimônio da empresa, muitas vezes ele é desviado para holdings, para laranjas. Então, assim, não adianta pegar o IRPF do sócio, que não vai estar ele no vai cara. continuar 1 milhão, ou se bobear, ele diminuiu, justamente Sim. para ter menos a perder. Né? Sim. De 1 milhão para 200 mil, um exemplo, em 3 anos. Porque Exatamente. Exatamente. Vinícius, E tem isso mesmo, desculpa só te cortar, eu fiz a pesquisa, 1% das empresas, de 1 a 2% de todas as empresas que fazem essa recuperação judicial, elas seguem adiante, voltam. elas conseguem Elas voltar, saem. porque a recuperação judicial, eles têm uma questão muito financeira, eles entram, por exemplo, estou devendo para o César, estou devendo para ti, de que forma eu vou conseguir pagar eles? Então eu vou ali, prolongo por até 10 anos ali, o valor que eu quero pagar para vocês, enfim, e ele entra só no âmbito financeiro, eu não olho para dentro da empresa, de que forma, que nem o César falou, maquinário novo, né? Novas formas de venda, outros canais de venda, né? Sim. Aqui a forma, né? Se reinventar na gestão. Eles não se reinventam na gestão, então eles só ficam no âmbito financeiro, que dinheiro, ele não vai plantar dinheiro, não vai crescer dinheiro, né? Então, ele fica só nessa questão e não tem dinheiro novo, não tem oxigênio para aquela empresa. Então, por isso que elas não conseguem chegar até o fim da recuperação, Deveria ser um né? mecanismo obrigatório e uma nova gestão, né? Quando tu aprova uma recuperação judicial, não, mas só um pouquinho, vai ter uma nova gestão para justamente fazer isso que tu está falando. Dentro disso, também, existe um administrador judicial. Sim. Né? Então, o administrador judicial, ele é um escritório advocatício ou contábil que ele é externo àquela empresa. Então, ele não... de novo, voltando para a teoria, a empresa não deveria chegar, porque esse administrador judicial, ele analisa junto com o juiz o plano de recuperação judicial. A empresa tem que apresentar um plano de recuperação judicial de 30 a 60 dias, né? Depois que o juiz deu a concessão. Então, nesses 60 dias, ele vai ter que apresentar lá para a Assembleia de Credores aí entra o César, aí como é que... Deixa eu responder isso aqui ponto, pra ele. tem um Tá. ponto dos votos, é isso que tu vai falar? Não, mas antes disso... Porque tá. lembra depois de falar, porque tem o lance dos votos da Assembleia. Eu aí sei, entra com as trabalhistas, enfim. Mas para vocês entenderem um pouquinho, eu tô falando sempre do lado do micro e pequeno empresário. E do credor. Entendeu? Aqui eu não sou... que nem eu falei da área do direito, não sou expert em recuperação judicial, não. Eu tô querendo mostrar o que acontece com essas pequenas empresas. O que tu está vivenciando na prática. Eu não quero falar especificamente do nosso caso, da Supampa, tá? Mas porque eu falando desse caso, eu estou falando no mínimo de 602 credores, 300 empresas. Olha o absurdo que acontece. Quando essa empresa, e não é só com a gente, olha o que acontece. Quando eles estavam nos devendo, a gente ficou um ano tentando negociar, né? Era um Tentando valor, cobrar, parcelar. um valor, mais de 100 mil, né? Hoje está, sei lá, acho que mais de 150 mil, que eu olhei no processo. Mas a gente tentando negociar, um ano ficou essa negociação, e não, porque, nós estamos para receber, vai dar, não sei o quê, e ganhando tempo e essa situação. Quando a gente viu que não ia dar mais, a gente colocou eles no cadastro de inadimplente do Serasa, entende? A gente colocou eles lá. Protestou tudo. Protestamos, colocamos no Serasa. Tava lá o nome dele do Serasa. Passou uns 6 meses, mais ou menos. Eu acho que foi quando eles entraram com a recuperação judicial, alguma coisa nesse sentido.
A gente pesquisando lá no Serasa de alguns clientes e tal, vamos ver como é que eles estão. Eles estavam limpos no Serasa. Tinham saído o nome deles do Serasa. Pô, o que a gente fez? A gente paga o Serasa para consultar o cadastro deles e também incluir aqueles maus pagadores, né? Aqueles que não nos pagam. Sim. Ligamos pro Serasa, então um protocolo, não sei o que, fizemos lá um processinho para, em 5 dias úteis, ele nos dá a resposta. Não nos deram, 5 dias, 10 dias, não recebíamos a resposta. Eu digo, não, para um pouquinho, tio. Os caras não me pagaram. O Serasa tirou o nome deles lá do cadastro de inadimplentes, o Serasa não serve mais para mim. Né? Eu digo, não vou mais pagar. Mas até então tu não tinha descoberto por que eles saíram. Não fiquei sabendo por que eles saíram. Até então eu não sabia. Fiquei curioso. Eu não sabia. Eu queria aprender como é que se faz. Me serve. Me serve esse produto mas veja bem, aí eu parei de pagar. Mandamos lá um e-mail, estamos encerrando, tal, por falta, né, quebra de contrato, avisar aquele troço e tal. 3 meses depois, o Serasa nos colocou no cadastro de inadimplente do Serasa. Nós ficamos inadimplentes porque nós ficamos 3 meses sem pagar o Serasa. Fui no juizado especial, coloquei o Serasa na justiça. No dia que teve audiência lá, o advogado da Serasa foi lá e apresentou, eles tiveram que tirar porque a justiça deu uma liminar para eles e tirou o nome deles do Serasa. O que aconteceu com isso? No outro dia eles estavam com crédito para continuar dando golpe. A própria justiça incluiu, né, mais gente, permitiu mais credores caírem nessa porque situação. Geralmente um fornecedor, o que ele faz? Ele consulta para ver se vai vender a prazo aquele produto. Exatamente. Aquele serviço. Como o Serasa foi obrigado, e aí eu quero dizer, a gente viu depois, né? O Serasa só cometeu um erro de não nos comunicar antes. E pior que tu não consegue ver o anterior também, né? Se ele já esteve no Serasa ou... Não, isso aí não consegue. Pelo menos no plano que a gente tinha, não conseguia. O que acontece? Eu digo, cara, os caras estão com o nome limpo de novo, eles nos devem 150 mil e vão continuar comprando e fazendo o estoque deles, tá? Até que uma hora vai ser lá, vai explodir. Aí depois saiu, entraram em recuperação judicial. Entende? Então, só isso aí, cara, eu já digo, como é que a justiça... Porque a justiça, provavelmente sem querer, mas auxilia os caras a continuar dando o calote. Sim. Entendeu? Sim, colabora. Então a gente fica mesmo totalmente desarmado. A gente fica desarmado, porque a gente tenta ir pelos canais certos e a gente é uma luta, entendeu? Eu sei que o programa de vocês é líder de sucesso, entendeu? Mas o pequeno e o microempresário, eles só têm uma vida maravilhosa, grandiosa e tal, em programas de televisão. Tem programa de televisão aí, que até eu vou citar o nome, porque de vez em quando eu vejo, Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Para mim, aquele programa é Pequenas Empresas e Grandes Mentiras. Porque a Dona Maria vai lá, faz o seu bolinho em casa, no programa, né? Faz o seu bolinho em casa, daqui a pouco tá fazendo na garagem, aí eles vão lá fazer o programa esse de sucesso. A Dona Maria vai, eu tô pensando em abrir 2, 3 lojas na Avenida Paulista, ou 5 lá na Vieira Soto. Cara, esse mundo não é real. A vida do micro e pequeno empresário é uma guerra diária. É uma guerra diária. Entende? É muito imposto. Isso aí não precisamos nem comentar aqui, todo mundo sabe. Né? Carga tributária. Não à toa, uma alta percentagem das empresas ela fecha no primeiro ano de vida. E uma outra grande percentagem fecha antes dos 5 anos. Pois é, porque a luta é muito... por isso que eu digo, aquele mundo de sonhos só existe na televisão. Na vida real não é aquilo é mentira. Se alguém vê, é mentira. Eu digo, é mentira. Entendeu? Eu fico indignado quando eu vejo essas coisas, mas estão enganando quem? Entende? Então, o que me indigna, na verdade, não é o calote propriamente. Porque todo mundo que tem qualquer comércio, uma empresa qualquer, diariamente a gente se cuida dos picareta. A gente se cuida do golpista. Entende? Então, a gente
tem algumas ferramentas, o próprio Serasa, outras ferramentas que a gente tem para tentar ver, né, se aquela empresa existe, não existe, se é idônea, se não é, entendeu? O golpe a gente está todo dia brigando contra ele. O que nos indigna é a justiça dar um aval. Balizar esse tipo Entende? de coisa. Quando a justiça diz, pode ir lá dar o golpe, continua dando golpe. Vocês ficaram devendo todo mundo. E outra coisa, uma coisa também que me diz se é justo ou não. Vou pegar o nosso caso para não dizer que eu estou fazendo fake news, tá? Uma dívida de 150 mil que a gente teve que fornecer para essa empresa que está em recuperação judicial. 150 mil. A gente pagando 11% de imposto para o governo, tá? A gente pagou mais de 15. Pagamos 15, 16 mil. Quando a justiça diz que eles não precisam nos pagar, porque eu vou te dizer, é isso que... nós vamos tocar nesse assunto dos escritórios de recuperação judicial, e a recuperação que eles elaboram, como nesse caso, eles queriam primeiro 90% de desconto da dívida. De perdão. Aí mandaram para o juiz com 80%. Cara, esses 150 mil, a gente pagou imposto, o governo já botou no bolso o nosso imposto. Se a gente vai pagar 10%, vai receber 10% da dívida, seria justo que o juiz dissesse, vocês têm um crédito desse imposto de 150 mil de imposto, que vocês já pagaram. Entende? A gente, para anular uma nota, porque a Receita, né, a Secretaria da Fazenda e tal, eles são muito bons em cobrar impostos. Mas que tem 7 dias para anular uma nota. Se a gente soubesse que em 7 dias é golpe, a gente anula. Já aconteceu. Nesse caso, ficaram um ano tentando negociar. Não tem nem instrumento legal. O imposto pago já estava até no balanço do ano passado. Já foi, já até gastaram. Mas aí eu te pergunto o seguinte, pior do que isso, na minha opinião, pior do que esses 11% de imposto é o seguinte, esse produto que tu vendeu, tu comprou, né? Também, e tu pagou, né? Exatamente. Então, então isso pra mim é o pior, porque tu comprou esse produto, sim, tu pagou esse produto. E aí é que tá a dificuldade da micro aí e pequena empresa. Tu honrou a tua parte. E tu sabe o que acontece? E o teu cliente não honrou a dele. Vinícius, o que acontece? Micro e pequenas empresas, quando elas são contactadas por essas grandes, entre aspas, grandes empresas, porque de grande eles têm um nome, dia foi grande. Na época do pai, do avô, foi grande. Hoje eles são meio espertalhões, para não falar muito mal. Entende? O microempresário, olha o nome desse cara. Vai lá, no Serasa. Se eles, tá limpo. Tá limpo. Se tava sujo, tem uma liminar. 20 anos de tradição. Todo mundo quer fazer. Tem uma coisa que mexe até com o psicológico, porque o cara enxerga ali uma oportunidade de crescimento. Sim, o cara enxerga ali, eu vou virar fornecedor desses caras. Imagina olha o que eles estão me comprando. Exatamente. O faturamento vai dobrar só com essa cartela de clientes específica aqui. Os escritórios de recuperação judicial, tá? Eles são pessoas muito competentes, tá? Para o lado que lhes interessa, entende? Eles é que elaboram isso aí, vamos pagar 10% da dívida em 10 anos, com 1 ano e meio de carência ainda. Depois de 1 ano e meio, quem recebe primeiro? Governo. Depois, os funcionários. Né? E se sobrar alguma coisa, vem os credores. Então, veja bem, o governo, porque não fez... Os credores tinham que estar antes do governo, né? O governo, porque não fez o seu tema de casa, não controlou essas empresas, não fiscalizou, entendeu? Eles querem o deles primeiro. Deveria ser o último. Porque eles também são culpados. Entende? O que acontece? Vai pro governo e vai pros funcionários. O funcionário até acho que seria uma coisa, né, justa. Sempre a parte mais fraca. É o elo mais fraco. Isso, o lado mais fraco. Entendeu? Então, eu estava vendo uma matéria de um advogado que eu não sei se ele é dono do escritório, um cara bom, eu não vou falar o nome dele porque eu acho que também não é ofensa, mas não é o caso. Ele dizendo assim, até anotei que ele disse assim,
que agora em 2021 caiu muito os pedidos de recuperação judicial, porque as empresas, os devedores, eles têm que pagar os advogados, o administrador judicial, editais e o próprio processo. As custas. Tá isso na matéria do cara. Bom, um cara que é uma autoridade até acha no negócio, porque ele tem um escritório grande aí. Às vezes tu não tem nem dinheiro nem pra Ele ir pra falou- recuperação judicial. Ele justificou que caiu por causa muito mais disso. caro. Eu fiquei pensando, pô, meu, só faltava nós ter que pagar isso Os pros caras. credores. Faz uma Nós tomamos- assembleia de credores para aprovar um aporte financeiro para a gente entrar em tomou recuperação. um calote, né? Sim. Somos o último da fila, que aliás não vamos receber. E os caras estão achando que pagar o processo ainda meio que estão lesando eles. Sim, é Entendeu? ruim. Então, cara, eu digo o seguinte aqui, ó, sinceramente, eu não tenho nenhum problema com o nosso judiciário, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, porque tu não vê, cara, uma denúncia de, né, como outros juízes aí pelo Brasil afora, problemas, STF, essas coisas e tal. Acho que o nosso judiciário é muito bom, sabe? Um exemplo, né, sem falar em política, também não é nem tanto o desempenho que teve o nosso TRF4 nesse negócio de corrupção e coisa e tal, não é só por isso. Eu gosto de acompanhar, eu não sou do ramo, mas eu gosto de acompanhar, entendeu? Acho que é uma das frustrações, talvez, eu não ter feito direito. Tá em tempo? Tá em tempo, sempre tá em tempo. Não tenho tempo nenhum mais, tá escasso. Primeiro vou cobrar essa dívida, depois vou pagar a faculdade com ela. Mas o que eu digo é assim, pô, a qualidade do nosso judiciário. E aí, quando eu chamei nosso advogado, que eu tenho certeza que várias empresas que contrataram advogados, que muitos entraram na justiça antes tentando cobrar também, fiquei bravo com o cara. E que estão pagando honorário sem ter certeza que vão receber. Fiquei bravo, mais exato, um problema Sim, tu causado. já arranca pagando alguma coisa pra É advogado, mais uma né? reflexão, é mais um reflexo, aliás, desse calote que sai do bolso do Mas só pequeno e cuida. médio empresário. Chamei o cara e digo, pô, meu, tá errado. Nós já ganhamos o número. Ele falou, cara, me mostrou a lei, ficou 1 hora me explicando. E eu disse assim, tá, mas é a juíza? A juíza do processo, eu não conheço, mas dizem que é uma pessoa, assim, muito, muito humana nesse sentido. E aí acendeu lá uma luzinha, um fio de esperança, que ela possa, né, o processo até nem Que foi... ela possa se sensibilizar pelas partes... também, que é as mais fracas, entende? Aqueles que estão mantendo os empregos realmente. Sim, e estão pagando os seus compromissos. Exatamente. E aí ele disse pra mim, cara, pra mim isso é o cúmulo da decepção e tal. Ah, mas a juíza também não vai ter muito o que fazer. Cara, eu penso o seguinte, quando um juiz, pode ser em qualquer esfera, criminal, civil, né, financeiro, seja o que for, cara, quando um juiz não tem mais o que fazer, a gente tem que parar tudo e começar de novo. Quem pode? Tem que parar. Se o juiz não Entende? pode. Tem que parar, tio. Porque um juiz não pode ficar amarrado em lei. Porque os caras que fazem a lei, né? Vamos falar em termos federais, que estão lá em Brasília, são caras que muitos nem vieram da área do direito. A grande maioria. Entende? Eles Hoje em não dia, têm nem infelizmente, a grande maioria. qualificação. Vamos ser francos, eles não têm nem qualificação. Mas eles vão Tem lá... gente que tá lá que na campanha disse que não sabia o que faziam. Eles vão lá, sabe o que eles vão lá, fazem uma lei, ela é aprovada lá, tá, aprovou por né, aquele simbolismo de aprovação, chegam lá pro judiciário, tá aqui a lei, te vira. Aí o juiz fica, realmente, eu entendo esse lado, mas ainda assim, cara, eu acho que o juiz não pode perder o seu lado humano e o lado da realidade das coisas, não dessas bolhas que eles chamam, né, que é Brasília, ou que os legislativos em geral que despejam lei em cima do judiciário, e o judiciário fica amarrado. Aliás, eu acho, vou te ser bem sincero, eu acho que o judiciário tinha que brigar por alguma norma, alguma ferramenta que, saindo uma proposta, não é o judiciário legislar. Eu sou contra. Mas o judiciário, quando recebeu uma lei e diz assim, eu não posso trabalhar com isso aqui, ele teria um canal, não o juiz para o deputado, o judiciário para o legislativo.
Entende? Pra afinar. As entidades diziam assim, olha, nós queremos que vocês mudem essa lei desse jeito. Manda a sugestão, e aí, mesmo que seja constitucional, e aí não precise 2/3 para mudar a lei. Vindo do judiciário para o legislativo, maioria simples. Olha, temos que trocar. Entende? Porque mais técnico, a lei é a ferramenta que o juiz precisa. Claro. E quando empurram lei que tu chega ao ponto de dizer o juiz não tem o que fazer, cara, porra. Aí a gente tem que ter alguma coisa errada. Aí temos que começar do zero. Eu sei que é interessante que haja essa democracia, haja essa interindependência dos poderes e que cada um faça até para não ficar uma coisa, né, uma linha reta, mas os processos foram feitos para serem aprimorados. Eu acho que sempre é válido isso. A gente, no Brasil, principalmente, eu acho que a gente mora no passado engessado, assim, é triste de ver isso, enfim. A gente, como empresário, todo mundo aqui, enfim, né, o Cássio consultor, tem bastante cliente de empresa, a gente vê a dificuldade, voltando para aquela... É uma guerra todo dia, né? Tu tem que dar importância para essa parte, tu tem mecanismos, né? Daqui a pouco contrata uma consultoria financeira, tu tenta estruturar, tu tá fazendo um bom trabalho para tua empresa, daqui a pouco tu tá organizado, e realmente, vamos dar um exemplo, daqui a pouco tu tá prestando assessoria financeira para a Suspampa, ela tá organizada financeiramente. Na tua análise, na tua consultoria financeira, como é que tu vai prever um calote desse? Como é que tu vai... Não tem como. Como é que tu vai... exatamente, e aí é o seguinte, é um incêndio, porque um calote desses é um incêndio nas contas da empresa, no financeiro da empresa, que talvez tu não tenha água. Daqui a pouco... Talvez tu não tenha onde buscar água. Ele vai ter que tomar crédito, né, para pagar a conta do outro, né? Diminuir a margem dele, daqui a pouco prejudicar a operação dele, e por melhor assessorado que ele esteja financeiramente, talvez não tenha água suficiente para pagar esse. Essa questão também, assim, que a gente vê desse percentual de empresas que seguem, como que... Baixíssimo, aliás, baixíssimo, por sinal, exato, baixíssimo. Exato. Então, mas claro, a gente não generalizou. Tem empresa séria. Olhando para o outro lado, então, esses 98% que não conseguem honrar com seus pagamentos ali, que não consegue sair da recuperação. Não consegue sair. Às vezes por não querer, às vezes por falta de, sei lá, N razões. Realmente porque fizeram um rombo tão grande que não tem mais como. Como é que não enxergam isso? Né? Como é que o judiciário não vê que esse instrumento hoje não está funcionando? Porque a gente vê, na tua empresa, tu botou uma meta e tu está atingindo só 1% da meta, alguma coisa tá errada da tua meta, entendeu? Cara, você traduziu perfeitamente, é quase isso. Tu tem um objeto instaurado que é a recuperação. Só 2% consegue. Não tá atingindo a tua meta. A ferramenta tá errada. Não tá a ferramenta não tá funcionando. Né? Eu tive conversando com alguns micro, pequenos empresários, né? Alguns que estão numa situação igual, outros que nem ainda caíram nisso aí. E eu sei que alguns advogados, juristas e, né, o pessoal do ramo vai até dizer, pô, esses caras se reuniram lá para falar bobagem. Nós estamos dando uma visão do lado, desse outro lado do balcão, de quem é o mais prejudicado, tá? O pessoal é unânime dizer o seguinte, porque eu perguntei, cara, qual é a solução que vamos arrumar isso aí? Acabar com a recuperação judicial. Simples assim. Se as pessoas, se o judiciário... Se eles pararem e colocarem na balança uma empresa, 600 e poucas empresas, ou credores, 300 e poucas empresas, num processo só, que são prejudicados, se eles botarem na balança, a sugestão é bem simples. Acaba com esse troço que já não dá mais certo. Já deu certo. Agora tá dando errado. Não. Só os escritórios é que ganham. E esses escritórios, era isso que eu estava falando antes, eu esqueci. Esses escritórios fazem isso aí, não, perdoa 10%, paga em 10 anos, faz não sei o quê, entende? E eles fazem toda essa manobra e não é nada ilegal. Eu não posso acusar eles, dizer, não, vocês estão fazendo picaretagem, isso é que revolta a gente com o judiciário, com nossos próprios advogados, com as autoridades. Porque esses caras, eles não estão fazendo nada ilegal. Eles fazem a coisa dentro da lei. Isso é o que revolta. Mas acho que tão importante quanto essa balança que tu falou, uma empresa 600, também é a balança que o Cássio colocou, que é o seguinte, 100 processos.
98 não funcionaram. Não deu certo. E 2 funcionaram. E 2 saíram da recuperação Não, judicial. e uma ou seja, outra coisa. 2 realmente, nesses 2, só nesses 2, Ô, Vinícius. realmente aconteceu o que é previsto, que é o quê? Os empregos serem preservados. Porque nos 98 que não saíram da recuperação, em algum momento os empregos também não foram Não, mas preservados. uma outra situação que eu vou dizer, porque alguém vai dizer assim, ó, pô, mas vocês já fizeram entrega do material, ou já prestaram serviço, ou já, né? Se eles forem à falência, igual vocês não vão receber, já tá a perda, né? Sim, sim. Só que o problema é o seguinte, lá quando a empresa começa a ir mal, que os caras vão querer captar o dinheiro que puderem, entende? Se eles ficam sabendo que não vai ter essa jogada lá na frente da recuperação judicial, eles não vão envolver 300 empresas, entende? Eles não vão conseguir, vou ter que passar a empresa por nome de alguém, não sei o quê, mas isso já vai estourar, porque eu não vou ter como, porque a recuperação judicial é uma protelação. É um aval para continuar no mercado envolvendo mais empresas. Talvez eles ficassem devendo para 30, mas ficaram devendo para 300. Eu concordo e digo mais. Se não existe mecanismo de gestão que faça ter um aproveitamento melhor do que 2% nesse processo, então extingue. Mas dentro dessa assembleia, né, vamos lá de novo, Assembleia de Credores, vocês podem aprovar ou não, né, o plano, né? Como é que se deu isso? Em tese. Como é que se deu isso? Porque Vou te explicar. Vocês não aprovam, na teoria, Tu chega lá e diz falência assim, direta, né? Chega lá e diz assim, eu vou eu não explicar. quero receber 20% Eu de 10 anos. vou explicar. Se a maioria não quiser, né? Os 50% Cássio, lá. Né? eu vou explicar para vocês porque eu também não estava entendendo isso e apertei meu advogado. Primeiro, nós não tínhamos direito a voto. Nós estamos... Por quê? Por quê? Pelo seguinte... Pelo peso da... O que tu fala? Nós ganhamos primeira, segunda instância, averbamos uma propriedade deles e tal, e aí eles recorreram. Está em Brasília. Recorrendo... Eles estão recorrendo para dizer que a propriedade não era mais deles. O que acontece? Todo mundo que fez alguma cobrança na justiça com eles e tal... Eles, vou dar um nome não, vou dar um título aqui que eu nem conhecia a palavra. Um termo. Esse não tem direito a voto, porque ele ainda tem alguma coisa em trânsito em julgado, que não está definido. Então, o que acontece? Eles pegam, nesse caso, não vamos generalizar, não estou dizendo que é isso que acontece, mas é uma técnica que os caras têm. Eles pegam lá, eles têm 50 funcionários, mandam todos entrar na justiça. R$1.000, R$2.000, não sei o quê, faltou as férias, faltou insalubridade, faltou não sei o quê. A gente sabe que ser mandado é organizado porque um advogado é o mesmo. É o mesmo advogado ali. Nesse caso aqui, teve 79 credores que aprovaram o plano. São os funcionários. Mais de 75, de 79, não sei se foi 75, funcionário. Aí, para os funcionários, falaram, vocês vão receber 80% da dívida, que é tudo de dívida pequena. Mas, como o voto ele é nominal, né? Porque tem o mesmo peso. Os próprios advogados disseram, não, vamos fazer pelo peso da dívida. E não é pelo montante. Pelo montante da dívida. Certo, é o peso da dívida. Não, foi pedido isso. E o plano dos caras, não. Voto a voto. Não faz sentido. Um advogado. Como é que alguém que tem R$1.000 para receber pode ter o mesmo peso de voto que quem tem 1 milhão? É impossível, né? Não faz sentido nenhum. Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu preferia perder essa empresa já ter fechado as portas 5 anos atrás. Para não dar mais perder golpe. tudo, para não continuar, porque eles envolveram muito mais gente no golpe. Prejudicaram muito mais gente. Outra coisa, hoje, saiu até no jornal, uma vez lá, eles tiveram 800 funcionários. Eles não têm 10% hoje. Deve ter 50 funcionários, 60. Porque reduziram o troço? Não, sabe por quê? Não vou falar o nome da empresa. O que eles vendem hoje, fazem alguma coisinha, fabricam, tudo comprado na China. Eles compram na China e só revendem aqui. Eles estão preservando empregos na China, não aqui no Brasil. Entende? Se o governo, se a juíza disser, o que vocês estão vendendo? Da onde
estão produzindo, vem tudo da China, a gente sabe. Então, é uma situação assim, que a gente fica desarmado. A gente está na véspera de uma eleição, né? 6 meses praticamente, vai ter uma eleição. O micro e o pequeno empresário não tem um representante. Não apareceu um cara que diz, não, eu estou há 4 anos lá, vocês, brigando por vocês, fazendo não sei o quê, sabe? Nós temos aqui 3 senadores de alto padrão. Os 3 são maravilhosos, né? O Raz, o Lazier e o Paim. Mas nós não estamos na pauta deles. Nós não estamos na pauta deles. Cada um tem mais ou menos o seu segmento. Nós estamos abandonados. Deputado federal, estadual, não existe que seja defensor do micro pequeno empresário. Que é quem De vez em dá quando eles fazem... 80% do emprego. Exatamente. De vez em é quando... a grande máquina Motora. propulsora do Brasil. De vez em quando aparece lá dá um com toda discurso, essa dificuldade. Entende? Alguém vai lá e dá um discurso e tal, dizendo que defende o microempresário. É mentira. Agora na eleição vai aparecer uma meia dúzia aí de candidato a ser o pai da criança. Não, vai passar outubro, vai continuar igual. A gente sabe disso. Então a gente tem que se agarrar para tentar mudar, e esse é o objetivo de a gente estar conversando aqui. A única esperança é o judiciário, cara. Entende? Nós temos que se agarrar com o judiciário. Ele não é perfeito? Não é, mas é o que nós temos. E é quem pode realmente, sem interesses, sabe? Secundários, é quem pode realmente entender, ter a empatia e mudar esse cenário. Até essas conversas, né, de pessoal que tá se ferrando, que nem a gente, não, porque esses caras estão tudo envolvidos e tal, se essas conversas, não tem nada a ver, não é, o judiciário está amarrado mesmo, o cara não vai botar uma carreira, né, Sim. Esses aí, entende, e também falar mal das pessoas é muito fácil, entendeu, ninguém prova nada, ninguém tem nada, então, sinceramente, eu digo, se a gente não tiver uma ação do judiciário, né, da OAB, porque o presidente da OAB, que eu sei que está para vir aqui, ele é um cara que ele está entre as duas partes. Ele tem o advogado da empresa que vai se recuperar, escritórios aí, o advogado da empresa, e tem o advogado dos credores. De todas essas empresas pequenas, que ele tem que fazer uma balança ali para a coisa ficar equilibrada. Hoje em dia, eles fazem o que querem. É como eu disse, a recuperação judicial é um prêmio para o caloteiro. Entende? Então, como eu não estou na área trocando em miúdos, né? É um prêmio para os caloteiros, entendeu? Então, realmente, a gente fica bem desanimado, sabe? E se fosse o meu... esse cara vem aqui para um caso dele. Cara, é só... Vai na internet, vê quantos tem. Em 2020 parece que foi 121 as empresas que entraram com o pedido. Quando eles entraram com o pedido, eles já deram um calote. Ali o rombo já estava ali gigante. Já foi. Então eu prefiro que não exista esse instrumento, que o cara não fique se preparando o calote dele, né? Calote institucionalizado. Institucionalizado, entendeu? E como não vai ter essa ferramenta, ele fecha a empresa. Fecha a empresa antes de deixar o bolo maior. Sabe? Isso é uma visão de quem não é jurídico, não estou na área. Não, claro, mas eu é a parte do empresário que está sempre perdendo. Inclusive aqui, esse é um assunto extremamente pertinente, enfim, hoje a gente está ouvindo aí o César que está vivenciando isso na prática. Com certeza a produção vai atrás para a gente fazer para ouvir o juridiquês mesmo da situação, né? Porque, como a gente falou, não somos desse, né? Não é o nosso métier isso, mas a gente quer se inteirar, quer saber e quer debater. Porque eu acho que só se evolui e só se encontra soluções com um debate saudável, que se tenha mesmo a intenção de resolver esse tipo de coisa. Só para concluir, assim, claro. Não tem nada a ver já com o caso, mas outro caso que é semelhante a esse aí, né? Um amigo meu me comentou, depois fui dar uma pesquisada, que o seguinte, uma empresa entrou com recuperação judicial aqui em Porto Alegre. Era empresa herdada, né? Sim. O pai lá fez a carreira dele e tal, acho que faleceu. Batalhou, lutou, criou os filhos, segundo o que aconteceu lá do processo, os filhos tinham um prolabore de R$400 mil.
Eram três filhos. Eu já ouvi essa história. Um juiz não ganha isso. Sim. O juiz ganha 35 mil. Aí. Eu acho que no Brasil quem ganha isso é jogador de futebol. É. E olha lá. Eles pegaram a empresa do pai e cada um botou um prolabore, 400 mil. A empresa começou a quebrar. Por que será? Eles se adiantaram muito, eu acho, porque se a intenção era golpe mesmo, eles tinham que ter esperado. Quando eles entraram por recuperação judicial, o juiz olhou, primeira coisa que o juiz fez, Foi no patrimônio. tira esses caras daí de dentro. Entende? 1.200.000 por mês de prolabore pros bonitos. Recuperaram a empresa. E A digo empresa mais, existe. eu ia dizer, sabe a decisão desse administrador judicial, porque esse administrador judicial ele recuperou essa empresa. Eu sei dessa história. Empresa famosa aqui de Porto Alegre. Tiraram o peso da empresa, recuperou. Só um Pra não milhão, dizer assim que a gente 1 milhão veio e aqui 200 dizer que só dá faturamento. errado. Sim, o Cássio não precisava nem de um especialista Pô, financeiro, 1 milhão e acho que pra 200, chegar... cara, dá uma ajudinha, né, por mês, Não né? precisava nem de um especialista Nada, financeiro pra chegar nesse nada. balanço e dizer, eu acho que o problema dessa empresa tá aqui. Pô, eu acho que esse furo a gente já viu de longe. Cara, mas é isso, eu queria agradecer a presença de vocês, foi um baita programa aí, um baita assunto, a gente tem muito mais para falar sobre ele, com certeza. Então agradecer aí, César, boa sorte nessa empreitada, a gente volta a falar disso com certeza, vamos tentar trazer mais gente pra gente ver outros pontos. Mas te desejo boa sorte nessa empreitada, que eu sei que é difícil. Nessas duas empreitadas. A primeira empreitada que é empreender aí, né? A Suspampa se mantendo firme. E a segunda empreitada que é esse processo, né? Infelizmente, de recuperação judicial. Eu, na verdade, Vinícius, eu que agradeço, né, o convite para estar aqui. Agradeço o Cássio também pela colaboração. A minha intenção é o seguinte. Nós já estamos numa situação que se perdeu, perdeu. Sim. Entende? Sim. E a gente fica lá esperando a justiça ser justa. Sim. Mas se perder, perdeu. A intenção é evitar que aconteça... evitar problemas futuros. Se é Rio Grande do Sul adentro aí, ó. Sim. Tá? Evitar essas injustiças que possam ainda continuar acontecendo e que vão continuar se nada e que mudar. muita gente ou não aumenta o seu quadro de trabalho ou tem que dispensar funcionários. Hoje em dia se perde postos de trabalho por causa da recuperação judicial. Aquela premissa primeira lá, que vamos salvar os postos, é tudo balela. Entende? Sim. Esgotou. Esse programa, essa ferramenta... A prova disso é que 2% dos postos de trabalho são preservados, que é os 2% que saem da recuperação. Não, mas outra, perfeito. Né, tu não quer ir pra terceira vez pra pedir música no Fantástico? Não, chega. Deus livre, então, né? pessoal, muito obrigado. Aços Pampa, na Zona Norte de Porto Alegre, quem estiver precisando de aço. Cássio, um jabazinho aí da consultoria financeira. Te agradeço, muito obrigado por ter vindo aí, participado. Certo. Segue lá o @no Instagram, cabe no orçamento lá, né? Vai ver. Cabe no orçamento. Cabe no orçamento. CABI, orçamento, né? Vai ver a foto da minha esposa lá, Gabriele, bem bonita, querida. Não fala não. Então, tá certo, hoje a janta vai ser boa. Hoje vai dar bom. Vai ser a luz de velas. Então, pode seguir lá, nos chama, inbox, né? A gente conversa tudo... A gente dá uma orientação também, se precisar qualquer coisa que seja rápido, a gente nem cobra ali. Pessoa física e jurídica. Pessoa física e jurídica. Perfeito. Obrigado, Cássio. Valeu. Obrigado, César. Galera, foi mais um episódio aí. Vocês perceberam que foi um episódio um tanto peculiar, bem diferente dos outros, mas com certeza intenso e vai dar muito o que falar aí. A gente vai voltar para esse tema porque eu acho importante. Isso é em prol da melhora da nossa sociedade como um todo. Obrigado. Valeu.